Se você deseja entrar nesse mundo, nesse universo da criação de agentes de inteligência artificial para atendimento automático no WhatsApp e você não sabe por onde começar, se sente perdido no meio de tantas tecnologias, tantas ferramentas, tantos tutoriais disponíveis no YouTube, esse vídeo ele foi feito exclusivamente para você. Na verdade não é um vídeo, e sim uma série de vídeos, uma playlist que eu vou trazer para você de forma 100% gratuita, onde o meu objetivo aqui é te situar no mapa e te dar um norte para você saber exatamente o que fazer e por onde começar. Então nesse primeiro vídeo da série, esse que você está assistindo agora, dessa série chamado Caixa de Ferramentas do Gestor de AI, eu vou apresentar para você como funciona todo esse processo. Então eu vou listar para você quais são as ferramentas que você cria os seus agentes, as ferramentas que você usa para conectar no WhatsApp e assim por diante. E a partir dos próximos vídeos dessa série, a gente vai colocar a mão na massa, onde eu vou ensinar você a configurar cada uma dessas ferramentas, a como contratar, como assinar, como instalar em uma VPS. Vou te apresentar também os custos e preços dessas ferramentas. A ideia é que quando você termine de assistir todos os vídeos da série, você tenha uma verdadeira caixa de ferramentas com tudo o que você precisa saber para iniciar aí na tua jornada, na tua carreira de inteligência artificial, criação de agentes de inteligência artificial. Bom, vamos começar então pelo começo. Quando você vai criar um agente de AI para atender no WhatsApp, você precisa é um processo que envolve duas partes. Primeiro, a criação do agente e depois a conexão com o WhatsApp. Para criar o agente, você vai precisar de um software, um aplicativo, que é o local onde você vai escrever o prompt, vai treinar o teu agente com instruções específicas do teu negócio. Você pode integrar esses agentes com documentos, pode fazer upload de documentos como Word, planilhas, Excel, CSV, PDF e assim por diante. E também você pode até mesmo fazer conexões externas, ou seja, você pode colocar ali uma ferramenta que a gente chama para ele buscar uma informação lá no Google Sheets ou no Google Agenda, realizar um agendamento ou até mesmo consultar o teu próprio banco de dados da tua empresa ou um CRM que você usa. Então tudo isso é capaz de ser feito nesses aplicativos que eu vou te mostrar aqui. Esses softwares eles são generalistas, ou seja, eles apenas criam o agente de forma perfeita. Uma vez que você cria os seus agentes nesses aplicativos, você pode conectá-los em qualquer lugar. Você pode conectar no WhatsApp, ou você pode conectar em um site, teu próprio site, você pode colocar ali para o usuário conversar diretamente no teu site com o teu agente, ou você pode até mesmo conectar esses agentes em um aplicativo que você queira, ok? Então entenda, essas ferramentas, elas são ferramentas generalistas, elas vão criar o agente. O processo de conexão com o WhatsApp é uma outra parte que você vai utilizar uma API de WhatsApp ou um outro sistema para fazer essa conexão. Então assim a gente consegue ter o nosso agente criado. Mas, afinal de contas, quais são então essas ferramentas? Vou te apresentar aqui as duas melhores ferramentas para a criação de agentes de AI no mercado. Então eu já trabalho com isso há 1 ano e com base na minha experiência, essas aqui são as 2 melhores disparadas ferramentas para o treinamento do seu agente. Quais são elas? Bom, a primeira ferramenta que eu vou te apresentar é o DeFi. Temos o DeFi e também temos o NHN. E não é meu papel aqui dizer qual delas é a melhor, qual você deve utilizar. Eu apenas vou apresentar para vocês os prós e contras de cada uma. No final eu vou dizer ali qual que eu prefiro, mas isso não é um julgamento. Você decide por conta própria qual é a melhor, vai se encaixar aí nas tuas necessidades. Bom, a primeira delas então é o DeFi. O DeFi é uma ferramenta chinesa, então você pode acessar diretamente através desse site aqui, ó, defi.ai. E ela é uma ferramenta que permite você criar os seus agentes de forma totalmente no-code, ou seja, sem precisar de programação. O DeFi ele tem 2 formas que você pode utilizá-lo, tanto o DeFi quanto o NHN, que são as formas, primeiro, a versão cloud e também a versão auto-hospedada. Eu vou dizer o que é cada uma dessas versões. A versão cloud no DeFi é essa versão aqui, onde você pode criar sua conta aqui no site deles e utilizar diretamente aqui na hospedagem deles. A versão cloud, ela possui versões
grátis e versões pagas, planos grátis e planos pagos. O plano gratuito do DeFi, ele é bastante generoso, porque ele te dá direito a 500 requisições, ou seja, mensagens, por dia. E também você pode criar aqui até 10 agentes de AI, ou seja, pode criar 10 agentes e 500 mensagens por dia, somente no plano grátis do DeFi. Depois temos o plano pago. O primeiro plano pago começa em $59, aproximadamente R$360 aí na cotação de hoje. Esse plano pago, ele te dá direito a infinitas mensagens, não tem qualquer tipo de limitação de mensagens e você pode criar até 50 agentes, beleza? Isso é a versão cloud. Mas além da versão cloud, existe também a versão auto-hospedada. O que é a versão auto-hospedada? Tanto o DeFi quanto o n8n são empresas que eles disponibilizam o código-fonte da sua aplicação para que você possa instalar isso no teu próprio computador ou em uma VPS, que é o computador online que você aluga em uma dessas empresas que prestam este serviço. Então você pode colocar lá o DeFi e pode utilizá-lo de maneira ilimitada, sem qualquer tipo de restrição em termos de mensagens, a quantidade de mensagens ou número de agentes. Bom, como que eu uso o DeFi? Eu uso o DeFi há bastante tempo, eu uso sempre a versão gratuita, pagando R$0 a versão cloud deles. Nunca tive nenhum cliente que excedeu 500 mensagens por dia. O lado bom é que você pode criar várias contas no DeFi. Então você pode criar uma conta para cada cliente que você for utilizar e ficar utilizando o plano gratuito. É assim que funciona, ok? Além do DeFi, temos também o n8n. O n8n é uma ferramenta de automação, mas que possui ali dentro recursos específicos também para a criação de agentes de inteligência artificial. O n8n, assim como o DeFi, ele também possui duas versões que você pode utilizar, a versão cloud e a versão auto-hospedada. Eu vou falar especificamente da versão auto-hospedada, porque a versão cloud do n8n, ela não compensa, ela não é viável para a criação de chatbots. Por quê? Porque ela cobra por número de requisições. Então, na versão cloud aqui do n8n, você paga R$120 por mês para cada 2.500 execuções. Mas quando você cria um chatbot que cada mensagem enviada, cada like, cada reação em uma mensagem, por exemplo, ela conta como uma execução, não vale a pena, porque esse número, esse limite, ele estoura rapidamente ali nos primeiros dias. Então, para o n8n, a melhor opção, ao contrário do DeFi, é a versão auto-hospedada. Então, você pode também baixar ali o código-fonte do n8n, eles disponibilizam isso gratuitamente. Você pode baixar esse código-fonte e instalar na tua própria VPS e aí utilizar de forma ilimitada. Eu vou ensinar também nas próximas aulas da série a como você configura isso. Beleza? O n8n, ele é uma ferramenta no-code, assim como o DeFi, mas ele também te dá ali a opção de você escrever códigos. Tem nós específicos que pode escrever códigos ali dentro. O n8n, ele é um pouco mais, ele exige de você um pouco mais de construção. Ao passo que o DeFi é uma ferramenta que te entrega praticamente tudo pronto, o n8n, ele exige um pouco mais de construção da tua parte, né? Então, a curva de aprendizado é um pouquinho maior. No entanto, o n8n, ele não possui qualquer tipo de limitação. Então, entre o DeFi e o n8n, eu diria que o n8n é uma ferramenta 100% independente, ele é uma ferramenta que você consegue fazer tudo nele e apenas utilizando ele, ao passo que o DeFi é uma ferramenta, digamos, 95% independente. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Você vai criar um agente, por exemplo, que vai consultar uma agenda do Google para realizar um agendamento. O DeFi, ele é suficiente. Você consegue criar totalmente esse agente ali dentro do DeFi, porque ele possui integrações nativas com o Google Agenda, por exemplo. Esse mesmo agente, você criar lá no n8n, no DeFi, você consegue criar, porém, na hora de fazer a integração com o Google Agenda, você não consegue fazer essa integração direta do DeFi com a agenda do Google. Na verdade, até consegue se você for um programador profissional, e acredito que não é o caso da maioria de nós aqui.
Então, o que a gente faz? A gente conecta o DeFi com o NHN para fazer essa ponte. Então, por isso que eu digo que o DeFi ele é 95% independente. Dependendo da integração, da complexidade da integração que você for fazer, você vai precisar do NHN para isso, ok? Então, nesse sentido, o NHN ele sai um pouco na frente, ele é 100% independente. O DeFi vai sair na frente no sentido de que você não precisa hospedá-lo em uma VPS, você pode utilizar a versão cloud dele e ele é um pouco mais pronto para uso. Então, tudo pronto ali, você chega ali, só escreve o prompt, anexa o documento e ele já está pronto para uso. Ao passo que o NHN, ele tem mais essa liberdade, essa flexibilidade total, porém você vai precisar de um pouquinho mais de construção. A curva de aprendizagem é um pouquinho maior, mas isso não é mesmo nenhum empecilho, porque ainda assim é uma ferramenta fácil. As duas ferramentas, elas são fáceis de utilizar. Qual delas eu preciso? E aqui vai a minha opinião. Isso é algo pessoal, com base na minha experiência, com base na minha realidade. Eu prefiro hoje o NHN por conta dessa liberdade que ele me dá. Então, ele me dá essa liberdade de eu construir o que eu quiser. O DeFi eu uso ainda, tenho vários agentes que eu criei utilizando o DeFi, mas para coisas mais simples, mais diretas, eu posso utilizá-lo. Quando eu quero construir um agente que eu sei que eu vou precisar uma integração, integrar com CRM, com um aplicativo do Google, aí eu já faço ele direto ali no NHN, que ele me dá toda essa liberdade, ok? Então, eu, particularmente, prefiro o NHN, ele tem uma vantagem um pouquinho maior em relação ao DeFi, mas, claro, tudo vai depender do teu perfil, do teu negócio e da sua necessidade. Então, escolha uma ferramenta, se especialize nela, mas sempre tenha em mente que você não vai se abraçar com a ferramenta e morrer abraçado com ela. Não seja um fanboy de ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que vai colocar dinheiro no teu bolso, é aquela que vai pagar as suas contas. Então, escolha uma, se especialize nela, mas sempre fique antenado que se um dia você precisar usar a outra, você usa sem nenhum problema. Beleza? Ok, agora vou falar um pouquinho sobre VPS. Você deve ter ouvido falar bastante já sobre esse termo, mas talvez não entenda. Vou explicar de forma bem superficial, até mesmo para uma criança conseguir entender. Eu falei para você que existem dois aplicativos, o NHN e o DeFi, e eles têm versões auto-hospedadas, ou seja, você instala no teu computador e o passa a utilizar. Bom, eu posso então literalmente instalar aqui no meu computador esses aplicativos para utilizar, tá? Ficando aqui, ele vai rodar normalmente. Qual que é o problema? O problema é que ele vai funcionar somente enquanto esse computador estiver ligado. Se eu desligar ou se ele perder acesso à internet, ele para de funcionar. Ou seja, não é o ideal. É para isso que existem as tal das clouds. O que é uma cloud? O que é uma nuvem em termos de tecnologia? Existem empresas que possuem computadores como esse daqui, só que são mega computadores, que ficam ligados 24 horas por dia. Quais empresas são essas? O Google, nós temos lá o Google Cloud, temos a Amazon AWS, ou a Microsoft Azure, então tem várias empresas, essas Big Techs, que possuem essas clouds, que são um lugar no meio do deserto, por exemplo, nos Estados Unidos, um lugar que ninguém sabe onde que é, e eles instalam ali dezenas de computadores que ficam funcionando 24 horas por dia. São computadores reais, físicos. Isso é a tal da nuvem em termos de tecnologia. Então, quando você acessa, por exemplo, um aplicativo como o iFood ou a Netflix, por que ele está sempre no ar? Porque ele está rodando, instalado em uma dessas clouds que fica rodando 24 horas por dia. Ok? E existem empresas que compram esses computadores, compram alguns computadores e alugam para os usuários finais. Quais empresas são essas? São as empresas que fornecem VPS. Então, eu posso listar aqui para você as 4 principais que eu uso, tá? Ou que eu, pelo menos, já utilizei em algum momento da minha vida. Nós temos aqui a Hostinger, que é uma empresa muito boa, que possui até mesmo suporte em português. Temos a DigitalOcean, que é uma outra empresa, essa empresa americana, se não me engano, que também possui esse serviço. Temos a Contabo e também a Hetzner, que é uma empresa alemã. Como é que funciona uma VPS? Você vai criar, por exemplo, a tua conta lá na Hostinger. Quando você entra na Hostinger, você vai encontrar ali a opção de servidor cloud, o servidor VPS. Quando você assina
e contrata um servidor desse, você está contratando uma máquina que está lá na cloud do Google ou da Amazon, ou seja lá onde for, você vai ter ali a especificação. Então, você está contratando, ou seja, está alugando um computador que está lá no deserto de algum país isolado, e esse computador vai ficar funcionando 24 horas por dia para você. E aí, como é que eu faço para instalar o meu NHN lá dentro desse computador? É nesse ponto, nesse momento, que entra o serviço dessas empresas de VPS. Eles entregam para você um painel ali 100% já quase pronto, onde você com quase nada de programação, apenas selecionando os itens e templates, você consegue instalar o teu NHN ou o teu DeFi diretamente nesse computador. E ele fica rodando lá 24 horas por dia para você. Então, você instala lá o teu aplicativo e a qualquer momento, qualquer instante do dia, quando alguém for enviar uma mensagem, ele vai responder porque ele está funcionando em um computador físico. Ok? Então, isso são as VPS, as famosas VPS. É basicamente todo esse processo. Quanto custa, Israel, uma VPS? Depende muito do poder, da potência da tua VPS. Então, por exemplo, quando você vai contratar uma VPS na Hostinger, você pode escolher ali qual que é a capacidade do teu computador, em termos de CPU, em termos de memória, RAM, e em termos de espaço, né, HD. Então, você pode escolher ali, tem vários tipos de planos. Eu recomendo sempre você contratar um computador que tenha no mínimo 2 CPUs e 4 GB de memória RAM, para poder rodar ali o NHN. O DeFi eu nem uso em VPS, ok? Qual que é o preço? O preço varia muito. Ele vai de $8 a $20 o mínimo, o básico. Ou seja, você vai pagar ali, talvez, no máximo, uns R$100 por mês na VPS. Então, entenda. Você contrata uma VPS, vai pagar R$100, R$150 por mês, depende muito da potência do computador, e você instala ali dentro o teu NHN e ele fica rodando infinitamente 24 horas por dia, mas sempre tendo em mente que você é o responsável pelo funcionamento dessas VPS, tá? Claro, nos próximos vídeos eu vou ensinar você a como instalar o NHN em uma dessas VPS. Qual que eu recomendo? Eu recomendo a Hostinger, porque é fácil, é simples de utilizar, suporte em português, você manda mensagem, eles te respondem muito rápido, nunca tive nenhum problema. De todas essas que eu te listei, eu já usei todas elas e nunca tive nenhum problema com elas. Todas funcionaram sempre perfeitamente. Na verdade, a única que eu tive problema foi a Hetzner, que eu fui banido de lá, não sei porquê, criei minha conta, mandei lá os meus documentos, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu apresentava um risco para eles e me baniram, né? Mas essa foi a minha experiência. Tem diversas outras pessoas que usam e nunca tiveram problemas nenhum com elas. Mas eu recomendo a Hostinger, tá? Por conta desses motivos que eu já te apresentei. Beleza? Muito bem. Então agora que você já sabe quais são as duas principais ferramentas que você utiliza, já sabe também o que são as VPS que eventualmente você pode precisar, não quer dizer que você vai precisar delas, apenas se você quiser. Vamos falar sobre o modelo de raciocínio. Como que os agentes eles respondem? Como que eles pensam? O que tem a ver o ChatGPT com tudo isso? Afinal de contas, eu preciso ter o ChatGPT? Bom, quando você for criar um agente, você precisa colocar dentro dele uma LLM. O que é uma LLM? A sigla significa Large Language Models, ou seja, grande modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? É literalmente a inteligência artificial. E existem várias empresas no mercado que produzem esses modelos de linguagem. Então, a OpenAI é uma empresa dessa. A OpenAI é uma empresa que produz modelos de linguagem. Quais são os modelos de linguagem da OpenAI? O GPT-3.5, o GPT-4, o GPT-4 Omni, o GPT-4 Omni Mini e assim por diante. Então, os modelos GPTs são os modelos de linguagens da empresa OpenAI. Temos outra empresa, o Google. O Google também é uma empresa que produz modelos de linguagem. Quais são eles? O Gemma, o Gemini 1.5 e assim tem ali as variações. Da mesma forma, temos a Anthropic, que é uma outra empresa que também produz modelos de linguagem. O Claude 3.5 Sonnet, Claude Opus e assim por diante. Temos a Meta também, que é uma empresa que também produz modelos de linguagem, a Meta do Facebook. E é uma empresa que produz modelos gratuitos. Por exemplo, o Llama, os modelos Llamas,
são modelos gratuitos. Ok? Então, cada uma dessas empresas possuem seus modelos de linguagem e uns, claro, são melhores do que outros para tarefas específicas. Então, por exemplo, para bate-papo, o melhor, na minha opinião, são os modelos da OpenAI, os GPTs. Para programação, então, você quer programar, você quer escrever um código, o melhor modelo que existe nesse momento é os modelos da Anthropic, o Claude Sonnet 3.5. Tá? Então, cada empresa tem o seu modelo de linguagem e cada modelo de linguagem vai ser especializado ali em um tipo de tarefa específico. Como eu falei, para bate-papo, eu recomendo os modelos da OpenAI. Como que eu faço, então, para ter acesso a esses modelos? Você vai acessar o site, então, no caso da OpenAI, existe lá o site de desenvolvedor, que é o platform.openai. Vou explicar nos próximos vídeos como se configura isso. Você acessa o site, cria uma conta e gera uma chave de API. A chave de API que você gera é uma identificação tua. Então, aquela chave, ela representa você. Você pode acessar tanto o da OpenAI, como o da Anthropic, como o do Google. Então, todas essas empresas possuem ali um site, um lugar, onde você acessa e gera uma chave de API. Uma vez que você tem uma chave de API, você vai colocar esta chave de API dentro do DeFi e também dentro do n8n. Então, eu estou aqui no meu n8n e quero criar o meu agente. Eu quero que o modelo da OpenAI responda nesse agente. Então, eu vou pegar minha chave de API da OpenAI, coloco ali no agente. Eu quero que o modelo do Google responda. Então, eu vou lá no Google, gero uma chave de API e coloco ali dentro do agente. Ok? E como que funciona a cobrança? A cobrança é através de tokens. Então, tokens são pedaços de palavras. Então, uma palavra maior, eventualmente, ela será mais cara do que uma palavra menor. Quanto custa esses tokens? No caso da OpenAI, 15 centavos de dólar para 1 milhão de tokens. Tá? Então, realmente é um preço muito baixo. Esses modelos, eles estão cada vez mais baratos e o custo está cada vez mais se aproximando ali do desprezível. Né? 1 milhão de tokens custa 15 centavos de dólar para o modelo GPT-4 Omni Mini. Dependendo do modelo, você vai pagar mais ou menos ali na quantidade de tokens, tá? E o que tem a ver o ChatGPT? Nada a ver. Não tem nada a ver com a API. Então, se você tem um ChatGPT, o ChatGPT Plus, não faz nenhuma diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, Israel, eu assinei o ChatGPT, eu posso utilizar, posso criar um agente? É indiferente. Você precisa criar uma chave de API, colocar no agente e aí você será cobrado através do uso que está sendo feito nessa chave de API, tá? Mas, como já falei para vocês, na sequência da playlist eu vou ensinar vocês a como criar estas chaves de API para utilizar na construção dos seus modelos. Um outro serviço que você pode precisar, se você for criar um agente um pouco mais avançado, é um banco de dados. Então, digamos que você tenha uma tabela onde você precisa armazenar diversas informações sobre cardápio ou sobre um produto. Ou digamos que você tenha que armazenar imagens ou documentos pré-definidos para o teu agente enviar para alguma pessoa que está entrando em contato com ele. Nesse caso, você vai precisar de um banco de dados para armazenar estas informações. E o que eu recomendo para você é o Supabase. O Supabase é um serviço de back-end muito bom, que disponibiliza um banco de dados e também um storage. O storage é um banco de dados mais para mídias, para documentos. Tá? Então, se você precisar criar esse agente mais avançado, você pode utilizar o Supabase. O Supabase ele se integra de forma nativa com o n8n. A integração é muito fácil, você pode fazer o teu agente buscar informações a qualquer momento de forma muito simples. E ele é também um serviço que disponibiliza uma versão grátis muito boa. A versão grátis do Supabase você pode utilizar ela de forma ilimitada para a criação do teu agente. A versão paga do Supabase ela é recomendada se você for criar um aplicativo, um SaaS, que tenha ali dezenas de centenas de usuários. Aí sim, a versão paga será necessária. Mas para criar agentes de AI, para buscar informações nessas tabelas, ou a versão gratuita, ela te atende perfeitamente. Ótimo! Agora que você criou o teu agente, no DeFi ou no n8n, colocou lá as credenciais
das LLMs, você já conectou com o Supabase para buscar alguma informação ou outra. Agora você precisa enviar isso para o WhatsApp, conectar isso no WhatsApp. Como é que funciona então esse processo? Para você poder conectar o teu agente que está no Anychain ou no DeFi no WhatsApp, você vai precisar de uma API de WhatsApp. A API de WhatsApp é um serviço, é um emaranhado de códigos, digamos assim, que você usa para conectar o teu WhatsApp, o teu celular, a qualquer outro serviço da internet. E nós temos 3 APIs principais que eu recomendo que vocês podem utilizar para fazer este serviço. Vamos lá. A primeira delas é o ZAPI. O ZAPI é uma API brasileira. Eles disponibilizam este serviço e cobram R$ 99,00 por instância. Uma instância é um número. Então, quando você cria a tua conta aqui no ZAPI e paga esses R$ 99,00, você vai ter acesso a uma API de WhatsApp. Aqui diretamente no painel, você pode já até escanear o teu QR Code. E vai ter acesso também a todos os endpoints ali, que são os endereços de código, digamos assim, que você vai utilizar para enviar mensagens, para receber mensagens, enviar vídeos, enfim, tudo que o WhatsApp Web ele faz, você consegue fazer através dessas APIs, tá? Então a ZAPI é uma delas. É só assinar e começar a utilizar, não tem qualquer tipo de instalação de nada. Uma outra opção também é o Mega API. Também é uma API brasileira e eles fornecem basicamente o mesmo serviço que o ZAPI e o preço deles é um pouquinho mais competitivo. Então, com R$ 99,00 você consegue ter ali acesso a 3 números. O ZAPI, pelas minhas experiências, ele é um pouquinho mais complicado de mexer. Aliás, o Mega API. O ZAPI ele é mais pronto, ele é mais fácil, ele é mais para o pessoal ali do no-code. Já o Mega API, ele tem um preço um pouco melhor, mas tem que fazer algumas configurações adicionais ali para poder utilizar. Mas também é uma API muito boa. E, paralelo a isso, alternativamente, existe uma API gratuita, que é o Evolution API. A Evolution API, por ser uma API gratuita, ela não funciona em uma cloud. Você precisa instalar ela em um servidor. Então, voltando lá naquela parte do vídeo que eu te falei sobre as VPS, se você for utilizar a Evolution API, você vai ter que ter uma VPS e vai ter que instalar a Evolution API dentro dessa VPS. A partir desse momento, você tem então ali uma API 100% gratuita para você utilizar. E aí você pode criar quantos números, escanear quantos QR Codes, conectar quantos números de WhatsApp você quiser, porque a Evolution é uma API gratuita e você não paga por instância. Você vai pagar somente pelo computador que você está alugando, somente pela VPS que você está alugando. Qual delas utilizar? Isso vai depender muito do teu modelo de negócio. Então, digamos que você fechou um contrato para implementação de um agente, que o pessoal vai te pagar ali talvez R$ 1.000 por mês naquele agente. Eu usaria o ZAPI, porque eu estou pagando R$ 100 por mês ali no ZAPI e o meu cliente vai me pagar R$ 1.000 por mês, então vale a pena. Eu não me preocupo com VPS ou com configurações ou com nada disso. Eu tenho um serviço pronto. Digamos que o meu cliente vai me pagar R$ 1.000 por mês, mas ele vai utilizar ali 5 números de WhatsApp. Eu fiz um acordo com ele que ele precisa de 5 números. 5 números de WhatsApp, aí começa a ficar um pouco mais pesado se você for utilizar, por exemplo, o ZAPI. Nesse caso, poderia ser o Mega API, que te fornece 3 números de WhatsApp por R$ 100. Tá? Eu tenho um cliente que ele vai ter muitas instâncias conectadas e eu não vou cobrar por instância. Talvez compensa você utilizar o Evolution API. Então, você instala ela em um servidor, você pode criar quantas instâncias você quiser e vai pagar somente ali a VPS, R$ 100, R$ 200 por mês, dependendo da VPS que você vai utilizar. Tenha sempre em mente que quando você utiliza uma API como a Evolution API, você é 100% responsável por manter isso funcionando e por manter isso no ar. Então, você precisa contratar uma VPS boa, com memória suficiente, com CPU suficiente para armazenar essa API, porque dependendo ali da quantidade, do volume de mensagens, pode começar a dar problemas, como atraso nas mensagens, perca de mensagens,
e até mesmo a VPS sair do ar em um dado momento se ela não aguentar ali o volume de informações, tá? Então, existem todas essas coisas que você precisa levar em consideração na hora que você for utilizar uma API de WhatsApp. Beleza? Ok, Israel, mas como é que eu faço toda essa conexão dessas APIs com o meu WhatsApp? Existe uma outra ferramenta que eu vou te mostrar agora que te permite configurar tudo isso em menos de 2 minutos de forma muito simples. O Datafy Chats. O Datafy Chats é um serviço, um aplicativo que vai juntar tudo. Então, você vai criar o teu agente, seja no DeFi ou seja no n8n, e você tem a tua API de WhatsApp, seja Evolution, API, ou seja o ZAPI, o ZAPI. Através do Datafy Chats, você vai simplesmente cadastrar as tuas credenciais da Evolution API ou do ZAPI e vai cadastrar também aqui o teu agente. Você vai cadastrar colocando o link do teu agente aqui dentro do sistema. E aí, aqui dentro da instância que você estiver utilizando, ou seja, o teu número de WhatsApp, você simplesmente vai clicar aqui na opção selecionar agente e vai escolher qual agente que você quer conectar nesse número. E a partir desse momento, quando você clica em ativar agente, o teu agente ele já vai começar a responder automaticamente dentro desse número. O Datafy Chats ele agiliza em até 70% o tempo de desenvolvimento do teu agente de AI, porque quando você tenta criar essas integrações de API diretamente lá no Evolution ou no DeFi, 70% do tempo que as pessoas perdem é fazendo essas conexões e muitas vezes as pessoas, por não ter conhecimento técnico, acabam não conseguindo fazer e acabam perdendo aí muitas oportunidades de colocar o teu agente para funcionar. Por exemplo, se alguém envia para você um áudio, o usuário envia um áudio para você. Se você estiver conectado com o Datafy Chats, o Datafy Chats ele transcreve esse áudio e entrega para o agente o áudio já transcrito, sem que você não tenha que fazer absolutamente nada lá no teu agente. Ele já vai receber o áudio transcrito em texto para ele poder responder o teu agente. Se a pessoa enviar uma foto, se ela tirar uma foto ali na hora, o Datafy Chats transforma essa foto em um link e entrega diretamente no prompt para o teu agente, e aí você pode fazer o que você quiser com esse link, por exemplo, uma análise de imagens. Então imagina que você está criando um chatbot para um salão de beleza, onde alguém envia uma foto perguntando, por exemplo, quanto custaria para fazer aquele determinado tipo de corte ali. Então a pessoa tira a foto, o Datafy Chats entrega para o teu agente esse link e o teu agente, através desse link, ele pode ler aquela imagem, fazer uma análise e responder de forma apropriada. Ok? O Datafy Chats ele recusa automaticamente mensagens enviadas em grupo, então quando várias pessoas enviam mensagens em grupos, o sistema ele bloqueia, justamente para não ficar sobrecarregando o teu n8n, sobrecarregando o teu servidor, sem que você tenha que fazer absolutamente nada. E se alguém interagir na conversa, Israel, digamos que alguém interagiu na conversa, você é o dono do celular, você interage na conversa. O sistema, o agente, ele para automaticamente de responder. Então, imagine você, o teu agente está conversando com alguém, está fechando um negócio, tirando dúvidas, e aí você precisa entrar na conversa. Na hora que você entra, ele para. E ele para pelo tempo que você determinar. Se for para parar para sempre, ele para sempre. Se for para parar temporariamente, ele para temporariamente também. Pense, por exemplo, num restaurante onde todo dia um cliente vai entrar em contato. O mesmo cliente. Ele entra em contato agora, pede o lanche, o agente de IA responde, aí você entra ali para fechar o negócio, fazer o pagamento, etc. O agente para. Se você configura uma pausa de 12 horas, no outro dia, quando esse cliente entrar em contato mais uma vez, o agente volta a responder, porque a pausa era de apenas 12 horas. Isso o Datafy Chats faz de maneira 100% automática. Outro recurso muito interessante do Datafy Chats, e que é uma dor do mercado, que as pessoas têm muita dificuldade em fazer, é esperar o agente parar, esperar a pessoa parar de digitar. Então, pensa naquela pessoa que manda várias mensagens, uma após a outra, uma seguida da outra, e fica digitando ali. Você consegue configurar um tempo de espera, ou seja, o agente ele vai esperar a pessoa parar de digitar,
vai esperar alguns segundos e somente depois ele pega todas as mensagens e entrega, então, para a inteligência artificial responder essas mensagens. E quando a inteligência artificial responde, as mensagens elas são entregues de forma fragmentada, porque o teu agente de AI ele vai gerar um texto gigante. Você pode ver no ChatGPT, quando você pergunta alguma coisa, geralmente vem aqueles blocos gigantes de texto e que, convenhamos, tira totalmente a humanização. O Datafy Chats, ele fragmenta essa mensagem e vai entregando aos poucos ali para o seu cliente. E se você precisar enviar imagem, vídeo, texto, áudio, documento, seja lá o que for, a única coisa que você tem que fazer é colocar no prompt o link dessa imagem, que quando isso for enviado no WhatsApp, o Datafy Chats automaticamente envia como uma imagem na conversa, ou envia como um vídeo ou um documento na conversa, tá? Isso é apenas alguns dos recursos que o Datafy Chats traz para você. E não tem limitação de mensagens, nem de clientes, nem de agentes que você pode cadastrar, utilizar no Datafy Chats. Essas ferramentas que eu te mostrei aqui são o kit de ferramentas que você precisa ter para começar a criar os seus agentes de inteligência artificial. É claro que você não precisa de todas elas, porque muitas delas você deve ter percebido que são concorrentes. Então, por exemplo, eu mostrei Edify e NHN. Você vai escolher qual você quer. Eu mostrei algumas APIs de WhatsApp. Você vai escolher qual delas é a melhor para o teu negócio. Eu falei sobre LLMs. Você vai escolher qual é a mais adequada para o teu negócio. Mas tudo que eu mostrei aqui é o básico, o mínimo que você precisa ter para começar a criação dos seus agentes. E claro, existem diversas outras ferramentas que você pode ir plugando, integrando nesses agentes para deixá-lo cada vez mais robustos. Mas com o que eu te passei aqui já é o suficiente para que você já comece a criar seus agentes para automatizar a tua empresa ou prestar serviço em outras empresas, ok? Nas próximas aulas dessa série, eu vou ensinar você a configurar cada uma das ferramentas que eu listei aqui para você nesse vídeo. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.